Olá, meus irmãos e amigos, bem-vindos no programa Em Foco da Igreja Canaã, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesta manhã muito felizes aqui, porque vamos entrevistar uma pastora, a doutora amiguíssima nossa, uma mulher de Deus. Eu quero apresentar ela para vocês nesta manhã, pastora Edmeia Williams. Ela é psicóloga de formação, pedagoga, se formou em filosofia, música, missiologia na Inglaterra, liderança cristã pelo Instituto Haggai em Singapura. Ela também é fundadora da casa Maria e Marta, no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. 24 anos já de fundação, uma casa maravilhosa no Morro Dona Marta que cuida de crianças. E eu quero apresentar para vocês então, pastora e doutora Edmeia Williams. Bom dia, pastora. Bom dia, olá, graça e paz, meus amigos, a todos vocês que estão nos assistindo. Olhe direitinho, aprume o seu ouvido, porque Deus tem uma coisa boa para você hoje. Deus te abençoe. Pois é, meus irmãos, que bênção. Muita alegria, pastora, de Muita receber alegria. a senhora. Ela nos deu um prazer de um final de semana abençoado aqui na Igreja Canaã. Então, estou aproveitando, não é? Vou fazer uma entrevista com ela para repartir com vocês que estão no Brasil e fora do Brasil, porque é uma mina de ouro. Ela tem muita coisa boa para nos passar. Eu vou fazer uma entrevista, poucas perguntas, mas tenha certeza que o conteúdo é maravilhoso. Fique aí, não sai daí que você não vai se arrepender. Pastora Edmeia Williams, Sim. A paz do Senhor. A paz. Eu queria perguntar para a senhora, para que todos pudessem saber um pouquinho da história da senhora, como é que surgiu a ideia da fundação da Casa de Maria e Marta? Assim que eu nunca pensei de ter um trabalho assim. Na realidade, tudo foi acontecendo tão rápido. Quando eu vi uma menina na porta da minha igreja é Christchurch, em Botafogo, eu tinha voltado do Iraque. Então eu vi uma criança, meio-dia, quase 1h da tarde, aliás, num dia assim chuvoso, no mês de julho. Essa criança ali, mal vestida, ela devia ter uns 8 anos, mas a aparência é de 5, era uma menina. A roupa dela estava meio úmida, o pé dela estava quase todo descalço, porque ela tinha uma sandália que nem dava para cobrir os pés. E ela vendia alguma coisa, eu não me lembro se era chiclete ou se era bis. E assim que meu marido cruzou o portão, ela se aproximou para oferecer o produto dela. E meu marido não estava nem ali para ela, ele passou em cima, a poça d'água espalhou em cima da menina e os docinhos dela caíram. Eu me senti tão mal com aquilo, é como se de uma hora para outra eu tivesse nascido para uma outra situação. Aquilo me fez sentir vergonha de estar saindo de uma igreja e dizer que sou cristã. Então, no outro dia, eu passei lá, perguntei para o porteiro, seu João, o senhor conhece uma menina que fica aqui e que ela estava aqui ontem? Ele pegou e disse, ela é desta favela. Quando ele estendeu o braço assim para o lado direito, eu vi que tinha uma favela enorme perto da igreja. E aquilo me assustou, porque eu não conhecia essa realidade. O Rio de Janeiro, todo bairro chique tem direito a uma ou duas favelas. Eu não estava acostumada com isso. Então, aquilo me incomodou. Eu passei a olhar a favela, eu passei a ir todos os dias. Eu deixava minhas crianças no colégio e ia para o posto Shell, que tem ali na Rua da Matriz, em esquina com a São Clemente, em frente à escola adventista, que dá de Morro para Dona Marta. Eu comecei a orar. E à medida que eu orava e pedia a Deus uma oportunidade de fazer alguma coisa, eu queria ver se via aquela menina descendo. Não conseguia. Meu marido era contra ajudar qualquer pessoa. A senhora estava procurando essa menina? Eu estava procurando essa menina, mas crescia o meu amor pelas crianças que eu via descer. E eu ficava pensando também na minha infância. Eu também era uma menina, eu fui uma menina magrinha como aquela menina, pobre como aquela menina, negra como aquela menina. E de uma hora para outra me deu o desejo de abraçar aquelas crianças. E aquilo foi sendo posto no meu coração e foi quando me veio esse desejo de ir para ali. Mas eu achei que ia formar um coral com as crianças. Mas não foi o coral. Depois eu vi que Deus me falou naquela palavra de Eliseu com a sunamita. Quando Eliseu manda
Gease com o bordão dele para botar em cima do menino. Que Gease vem e diz para ele, ó, toma o teu bordão, porque o menino não acordou. Isso me falou no coração que bordão de profeta não leva vida a ninguém. O profeta tem que ir lá, se misturar com a dor, se fazer um com a morte para que haja vida. Então foi aí que ele se deitou em cima do morto e o morto ressuscitou. Então eu pensei, bem, se eu tenho vida, eu tenho que ir aí onde tem morte. Porque a luz tem que brilhar nas trevas. Amém. Então eu quero me fazer um com eles. Me veio o desejo de ter essa casa. Foi aí que veio esse ministério. E já tem 24 anos. 24 anos, de maravilha, de muita alegria. Que coisa linda, meus irmãos. Pastora Edmeia Williams, e quantas crianças a Casa Maria Marta assiste hoje? Olha, eu tenho até vergonha de dizer que nós temos 148 crianças, já tivemos 160. Eu tenho que diminuir o número, porque a Casa de Maria Marta não comporta. Porque eu tenho crianças, todas tomam café de manhã, aí elas vão, quem vai para a escola de manhã vai, quem não vai, fica conosco. Aí eles vão ter o reforço escolar. Enquanto eles estão fazendo seus deveres, eles são chamados em pequenos grupos para aula de computação, de teclado, de violão, de canto e dança, principalmente educação religiosa. 11h30 nós começamos a servir o almoço. Aí nós vamos dando o almoço e eles vão comendo e vão descendo para o colégio, tempo que a outra turma sobe, a que estava na escola de manhã, para almoçar e ficar conosco à tarde. 4 horas nós servimos o lanchão e depois os que estavam na escola que vão subir lancham também, se quiserem. E quando eles vão para casa é a hora que as mães já estão chegando. Então, mas quando tem greve escolar, que eu tenho que ficar com essa criança toda lá, aí é muito difícil, porque o lugar é pequeno, favela é lugar onde o metro quadrado é muito difícil. Sim. Então, a Casa de Maria e Marta, às vezes as pessoas pensam que é um lugar amplo, não é. É uma torrezinha. Foram comprados 3 barracos. Para fazer. Agora tem 4 para poder fazer. É tipo uma torre, tem 5 andares. E, pastora Edmeia, nós sabemos que muitos irmãos nos assistem na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Se alguém tiver o desejo de ajudar a Casa Maria Marta, como a pessoa pode chegar para poder ajudar vocês? Olha, a Casa de Maria e Marta tem uma conta no Banco Itaú. Os irmãos que queiram ajudar da Europa, Estados Unidos, Brasil, façam isso. Vocês vão estar investindo em terra fértil. Vocês vão estar fazendo realmente uma obra que está no coração de Deus e que tem a aprovação do nosso Deus. Amém? Continuando aqui, pastora Edmeia Williams, nós sabemos um pouco da história da senhora, que é muito linda. A senhora viveu um tempo no Iraque com seu esposo. Fala para nós um pouquinho disso, como isso aconteceu? Meu marido era um engenheiro da Petrobras. E quando o Brasil fez um contrato com o Iraque para explorar petróleo no Iraque, foi quando o Iraque Saddam Hussein tinha mandado embora as companhias inglesas e americanas e tudo mais. Então a Petrobras fez a Petrobras Internacional, que é a Braspetro, que é a Petrobras explorando fora do Brasil. Então ele começou a tirar engenheiros da Petrobras para trabalharem no exterior e permaneciam com vínculo na Petrobras. Então meu marido foi convidado para ser o gerente de apoio da Petrobras Internacional no Iraque. Então foi nessa época que ele foi convidado e a assistente social veio falar comigo, porque sendo ele casado, ele só podia ir se a esposa resolvesse. Tinha escola internacional para os nossos filhos. E ele já era convertido, seu esposo? Não, ele não era convertido, não. E nem eu. Não. Eu era aquela crente porque ia na igreja de vez em quando, porque eu sou crente, sabe? Sim. Mas eu não tinha nenhuma intimidade com Deus. E eu vou aproveitar para dizer aqui, abra os olhos. Porque o fato de você nascer numa família de crente não significa que você aceitou Jesus. Verdade. O compromisso de Jesus é particular com você. Verdade. Se você nascer dentro da ambulância, você não nasceu motorista. Então, nascer numa família cristã é um grande empurrão para Jesus Cristo, mas não é tudo. Porque essa história de não bebo, não fumo, não danço, Adão não fez nada disso lá no Éden. Então,
pode ser que você esteja enganado, mas me perdoe pelo parênteses. Não, muito bom, muito bom. Porque isso aconteceu comigo, eu me preocupo muito com crentes nominais. Sim. Aquele crente que eu não... mas não tem intimidade com Deus. Filho tem que ter intimidade com o pai. E hoje é dia do papai. Amém. Então, por isso nós fomos para o Iraque. Meu marido, eu e meus filhos, e nós fomos morar em Basra. Basra, o antigo nome de Basra é a Caldeia. E nós fomos morar lá em Ur. Os caldeus, é extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Que a Bíblia fala muito sobre Ur dos caldeus. Foi aí que eu fui morar no Iraque. Foi muito importante para mim, porque dificilmente você encontra uma pessoa que viveu no Iraque e que prega o evangelho. Sim. Mas eu vivi ali, eu aprendi ali, eu conheço toda aquela história. Eu fui conhecer o zigurá de Ur, onde está a cítara de Abraão, que eles chamam Ibrahim. Eu fui conhecer a Torre de Babel, fui conhecer Nínive, os jardins suspensos da Babilônia. Tudo ali eu conheço. E pastor Edmeia William, só para matar uma curiosidade, porque aqui no Brasil vivemos distante disto, muitas Sim. pessoas leem a Bíblia e acham que isso é uma história que alguém contou, que então realmente o Ur dos Caldeus existe, a Torre de Babel existiu, tudo isso é uma realidade. É a Torre Espiral de Samara. Tudo isso é uma realidade. Infelizmente não pode haver turismo para lá, o Iraque sempre foi um país fechado, no tempo de Saddam Hussein e agora também, mas tudo está lá. O paraíso terrestre onde viveu Adão e Eva, bem na frente da montanha do Ararat, está lá, onde o rio Tigre se une com o rio Eufrates. Tudo isso é verídico, está lá. Infelizmente, as pessoas não podem fazer excursão para lá. Mas Deus me deu a honra de poder conhecer e pisar nesses lugares. E dessa forma, Deus foi me preparando para hoje pregar, sabendo o que é que eu estou dizendo. Que maravilha. Meus queridos, vamos aproveitar aqui e fazer uma pausazinha só para dizer uma coisa para você. Olha, às vezes a gente lê a Bíblia e fica imaginando, mas será que tudo isso é verdade? Será que tudo isso aconteceu mesmo? Nós temos aqui um testemunho vivo. Ela viveu em lugares bíblicos, teve muitas experiências lá. Então, se você acha que a Bíblia é um conto de fadas, que não é realidade, nós estamos falando com uma pessoa que pisou lá, que viveu lá, tá certo? A Bíblia é realidade, né? Pastor Edmeia, algum fato no Iraque que a senhora viveu, que te marcou, que Deus falou com a senhora, alguma coisa que ficou marcada no seu coração? Olha, no Iraque, o Iraque é um país que eu amo. Eu amo o Iraque, eu amo o Iraque está no meu coração, porque lá aconteceu a minha conversão. A minha conversão, eu entreguei meu coração para Jesus quando eu tinha 5 anos de idade, no Brasil. Mas entreguei. Mas no Iraque foi a minha verdadeira conversão, através de uma pastorinha que passava na frente da minha casa. Ela passava na frente da minha casa todos os dias de manhã cedo para levar o rebanho dela para o cemitério muçulmano, para poder pastar. E eu dava para ela sempre um rubs, que é um pãozinho comprido, tipo uma bisnaguinha, eu botava dentro chinina, que é um iogurte de carneiro, e dava para ela um suquinho, o sanquique, que é um suco de laranja concentrado, tipo maguari. Então a gente acrescenta mais água e eles bebem, porque o iraquiano, ele não come praticamente açúcar. Eles tomam mais o mel de cana, o mel de tâmara. Porque o Iraque é o maior produtor de tâmaras do mundo. Que legal. Não é? E dentro do Iraque, 90% a produção vem de Basra. Então ali as tamareiras, quando as tâmaras estão maduras, elas pingam mel. Não é? No meu quintal tinha tamareira, tinha oliveira também. Então, ela passava todos os dias, o nome dela era Suheila, ela tinha 9 anos. Então foi um dia quando ela voltava com o rebanho dela, todos os dias ela voltava assim lá pelas 4 horas. Mas nesse dia eram mais ou menos 11h30 da manhã, quando eu ouvi um barulho de rebanho na frente da minha casa. Eu estava no 3º andar. O único rebanho que passava na frente da minha casa era o rebanho de Suheila. Minhas crianças não estavam, saíam cedo para a escola. Meu marido também não estava, tinha ido, e eu ficava sozinho. Porque lá não tinha empregada. Eu tinha que fazer tudo. Uma baia é muito cara também. A baia são as mulheres que a gente pode contratar para fazer, e elas cobram por hora 25 dinários por hora para limpar uma casa do jeito que elas gostavam de limpar, né? Então eu fazia esse trabalho.
E nesse dia, eu estava muito, mas muito assim abafada. Eu acho que eu estava já quase entrando numa depressão, quando essa moça, essa menina, eu ouvi o barulho do rebanho passando e eu gritei lá de cima, Suheila, ela parou. E quando a pastora para, o rebanho para. Aí eu disse para ela o que é que tem. Eu pensei que ela ia voltando àquela hora, porque eles já iam sair daquele parque de Tamareiras, onde eles estavam acampados. E seguramente nunca mais eu viria aquela menina. E eu gostava dela, eu sempre tive esse coração voltado para criança, para gostar de criança. Eu sempre fui assim. Aí eu disse para ela o que é que tem, o que está acontecendo. E meu árabe, logicamente, é um árabe que eu falava, nós vai, nós vem, mas dava para me comunicar. E ela tinha uma coisa assim, abraçadinha aqui, sabe, aquele manto que elas usam, aquele manto preto que chama abaia. Aí ela tinha um peso, uma trouxa que ela carregava assim. Aí quando eu insisti muito, ela não olhava para mim. Ela tirou com a mãozinha assim um pouquinho e eu vi que tinha um cordeirinho ali, ou uma ovelhinha. Aí eu fiquei olhando para ela. Aí ela botou a mãozinha assim debaixo da perna dele e eu vi que a perna devia estar quebrada porque tinha umas taliscas com papiro enrolado. Só que quando ela fez assim, aquele animalzinho deu um berro. Aquela menina deu um gemido tão grande e apertou aquele animal contra o peito dela. E ela levantou a cabeça assim. Era um sol de quase 60 graus em julho, né? E ela gemeu. E quando ela gemeu, eu ouvi uma voz. Uma voz que eu tinha ouvido quando eu tinha 11 anos, num sonho. E nesse sonho, eu tinha assim um homem que eu não via do joelho para cima. Aí você diz, mas como que era homem? Por causa do pé. Aquele pé grande, pé de homem. E tinha um furo no meio. Os dois pés. Mas era um lugar que tinha muito vento e o vento levava um pedaço da roupa dele. A roupa dele é como se fosse voal, mas era muito branco, muito branco, muito branco. E levava os pedaços assim. E eu ouvia como se houvessem ondas atrás. E ele disse para mim, tu és minha, tu vais crescer. E com a palavra que eu colocarei na tua boca, eu te enviarei a muitas nações, muitos ouvirão a palavra e se converterão a mim. Glória a Deus. Eu corri disso porque eu achei que eu ia ser missionária entre os índios ou então na África, e missionário entre os índios e na África vai ser pobre. Eu não queria ser pobre, eu não queria viver no meio de pobre. Eu tinha 11 anos. Passou todo esse tempo, eu me formei, eu casei e agora vem a mesma voz. Tu és minha. Deixa eu tratar da tua perna quebrada. Eu sou o teu pastor. Mas na hora que veio aquela voz, eu fui transportada. Eu estava com 32 anos. Passaram-se 21 anos. E eu entrei em casa. Eu sei que a Suheila foi para lá. No outro dia ela voltou de novo. Ela continuou passando. Mas eu entrei em casa. E aí aconteceu comigo uma coisa interessante. Eu me ajoelhei na sala e eu fui orar. Há anos da minha vida que eu não orava. Nem queria saber de oração. Mas eu era crente. Eu não orava, não tinha uma Bíblia por perto, não tinha um cantor por perto, não tinha crente por perto, não tinha nada. Eu vivia como ímpia, porque na realidade eu era ímpia. Eu me ajoelhei e eu chorei muito. Chorei muito. E eu disse, eu sei quem é o Senhor que falou comigo. Se eu ainda presto para alguma coisa, me leve para o Brasil. A senhora queria voltar para o Brasil? Eu queria voltar para o Brasil. Aí, no dia 22 de setembro, começou a guerra Irã-Iraque. E aí depois, no quarto dia, nós fugimos para o Kuwait e depois nós estávamos no Brasil e a primeira aquisição foi uma Bíblia. Comecei a ler a Bíblia e comecei a orar. E começou a vir esse fogo. Eu me entreguei, eu me rendi a Jesus Cristo e eu sei o que foi que aconteceu dentro de mim. Mas é como se viesse de uma hora para outra um fogo que queima numa alegria e num poder que
é indescritível. Aleluia. Então, eu amo o Iraque até hoje, eu oro pelo Iraque e eu sei que Deus tem algo especial com aquele país. Amém. Que coisa linda, meus irmãos, que história linda. É coisa de Deus mesmo, né? A gente sente a presença de Deus. Vamos continuando aqui então, pastora Edmeia Williams, e hoje, trazendo para o dia de hoje, a senhora acompanha, eu sei, a história do Oriente Médio, né? O que hoje está acontecendo no Iraque, que a senhora acompanha lá, o que a senhora quer repartir com o nosso povo? Olha, o Iraque é a terra de Abraão. Lá estão os assírios, os caldeus, os babilônios, os mesopotâmios, os curdos, os maches e os sumérios. São 7 populações no Iraque. Eu sempre disse, eu estudei a história lá. Eu estudei lá. Então eu sei que não é você chegar lá e implantar uma democracia. Eu sabia que não ia dar certo o que os Estados Unidos fez. Eu tive uma discussão na rádio ao vivo, inclusive com o pastor Silas Malafaia, não discutindo no sentido negativo, conversando. Eu disse, não adianta, porque qualquer uma dessas populações, chefe de um grupo desse, se entrar no poder, vai querer pisar nos outros. Então o Iraque é o tipo do lugar que precisa de um governo de força, de punho, que se imponha. Infelizmente, numa hora dessa, sobe um tirano. Então agora, o que aconteceu com o Iraque? O Iraque está desgovernado, todo mundo manda, e agora fundaram esse Estado Islâmico exatamente no norte do Iraque. O sul do Iraque é a maior população muçulmana. O norte do Iraque é a maior população cristã. Embora as pessoas não saibam, o Saddam Hussein não oprimia os cristãos. Nós podíamos ir na igreja. Tinha igreja lá em Basra. A diferença é que a gente não podia entrar pela frente, entrava pela porta do lado. E as pessoas que queriam batizar filho podiam ir. Agora, o grande problema do pessoal do norte, que é o pessoal de Nínive, que hoje se chama Mossul, é que eles são cristãos, mas eles não são evangélicos, eles não são católicos romanos, eles são da igreja ortodoxa, que é uma igreja cristã. Então agora fundam esse Estado Islâmico lá, porque o Iraque está sem governo, cada um faz o que quer, é essa anarquia reinante ali, e eles estão matando os cristãos. Isso é um sinal de que aonde as coisas começaram, elas vão apontar para o final. O pessoal iraquiano sempre diz, o mundo começou aqui, o mundo vai acabar aqui. Então esse martírio terrível, com esse grande número de mártires que está acontecendo principalmente no Iraque, depois no Egito, em todos esses países muçulmanos, eles apontam para uma época que nós estamos vivendo, e essa época é falada no 5º selo, no capítulo 6 de Apocalipse. É uma época falada, Jesus Cristo anuncia isso no sermão profético do capítulo 24 de Mateus, ele fala sobre essa época de martírio. Então o Iraque é um país importantíssimo para nós olharmos. Lá está o rio Eufrates, que está quase 50% seco. Aponta para uma época que a Bíblia diz no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 12, que o Eufrates vai secar. Isaías 11, versículo 15 diz que ele se dividirá em 7 canais, que cada um pode passar a pé, não é? Então é um momento em que tudo aponta para o final. E quando nós olhamos para o Iraque, nós vemos o Iraque anunciando esse final. É muito importante. E eu me considero uma pessoa privilegiada de ter vivido ali, de ter a minha conversão acontecido ali, sem pastor, sem Bíblia, sem cantor, sem um crente, mas Deus me atingiu ali, e com isso me deu uma responsabilidade de oração por ali. Eu conheço pessoas que se inscreveram para a guerra do Irã, do Iraque com o Kuwait, porque eram cristãos e queriam pisar aquela terra. Olha. E muitos dos que se inscreveram para irem para a guerra no Iraque são cristãos que queriam pisar aquela terra. Não é? Então, quando os americanos induziram a morte do Saddam Hussein, eles deram o maior presente que os ayatolás podiam receber. Foi quando os ayatolás
levantaram o Irã, e aí nós vemos um Estado completamente contra Israel, contra o cristianismo, contra o povo de Deus. É o Iraque. O Iraque e Israel, se você olhar para esses dois países, o que acontece no Iraque e o que acontece em Israel apontam para o relógio de Deus nesse momento. É o relógio do arrebatamento. Exato, é. Pastor Edmeia, como a senhora vê esse conflito no Oriente Médio, na faixa de Gaza, judeus e palestinos? Olha, esse conflito é um conflito que já existia, que existiu o tempo todo. É uma guerra de primogenitura da descendência de Ismael com a descendência de Isaac. Mas esse espírito antissemítico, ele é o espírito antissemítico que já vem se anunciando há muito tempo contra o povo de Deus. Sempre houve isso. Mata os primogênitos no Egito, né? E depois mata primogênito no tempo de Jesus. E tem outra coisa, no tempo da rainha Esther, aquele Ramã também foi movido por esse espírito antissemítico. E aí vem também, nós vimos Segunda Guerra Mundial, aí Hitler. Sabe que o tratado de Hitler era Mein Kampf. Isso em português significa minha luta. Sabe como é que se diz minha luta em árabe? Jihad. É a mesma palavra. Jihad. Então é um movimento do espírito antissemítico. Por quê? Porque o povo judeu, eles vêm da raiz Abraão. E Abraão era semita. Ele vem da tribo de Sem, da tribo do filho mais velho de Noé. Então, isso é um espírito que ele não desiste, porque ele é adversário. E o adversário, ele não desiste. Ele pode dar uma recuada para se fortalecer e atacar de novo. Então, enquanto Jesus Cristo não voltar, esse espírito antissemítico, ele estará atuando. E, infelizmente, nós vemos ele se propagar pelas pessoas. Entende? Porque Israel não começa a briga. Mas como Israel está ali, o inimigo, ele atinge Israel para chamar para a briga. Quando Israel responde, Israel está errado. Então, deviam achar um meio, a opinião pública achar um meio, de Israel se defender, recebendo todos os mísseis e todos os ataques desses grupos terroristas antissemíticos. Porque Israel não pode se defender. Então, nós vemos um espírito antissemítico atuando por aí. Mas isso também é o momento que nós vivemos. E Deus tem falado abertamente, e nós sabemos que Israel não é posseiro daquela terra. Israel é dono, porque Deus deu. Amém. Meus queridos, isso é uma aula, é um tratado. Que coisa gostosa. Muito obrigada, pastora Edmeia. Eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer, uma alegria receber a senhora aqui na Igreja Canaã. E eu quero agradecer a vida da senhora, que Deus continue abençoando a Casa Maria e Marta, o ministério. A irmã a pastora Edmeia Williams viaja o mundo todo, meus irmãos, é difícil a agenda dela, é completíssima a agenda dela, e eu quero agradecer mesmo, de coração, em nome da Igreja Canaã, da senhora atender a gente aqui, estar conosco aqui. E eu queria terminar pedindo, abusando só um pouquinho da pastora Edmeia Williams, se ela pode fazer uma oração para todos que estão nos assistindo agora, e orando pelo nosso Brasil. Ó Senhor Deus nosso Pai, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Amém. Para todos os homens Tu és Deus, mas para nós, em Jesus Cristo, Tu és o nosso Pai. Nós queremos neste momento estender as Tuas mãos, as nossas mãos, para Ti e Te pedir pela nossa pátria. Sim, Senhor. O Brasil é propriedade Tua, Senhor. Sim, Deus. Tu és o Deus do Brasil. Não existe padroeiro, não existe madroeira. Sim, Deus. Tu criaste o Brasil. Tu nos dás o ar que respiramos. Tu nos dás as nossas lindas florestas, os nossos belíssimos rios, o nosso clima maravilhoso. Que o Teu nome seja louvado. Estende a Tua mão, desdobra o Teu braço sobre o Brasil, Senhor. Sim, e toma-nos nos Teus braços eternos. Traz um momento de refrigério, ó Pai. Sopra um vento novo sobre a nossa nação. Sim, que acorde esse gigante adormecido. Esse gigante talvez bêbado, que anda tropecando pelas pernas, Senhor, caindo aqui e ali,
e às vezes cego, sem enxergar que tem um futuro magnífico para que ele possa entrar. Pai querido, sopra algo novo nos ouvidos desse gigante e faz com que ele possa caminhar, em que ele possa amar, em que ele possa olhar para os seus filhos, em que ele possa olhar para o futuro, em que ele possa saber que tudo já nos foi dado. Pai querido, abençoa o Brasil, toma as nossas famílias nos teus braços eternos, abençoa os nossos jovens, repele, Senhor, toda a incursão de drogas, de crimes e do pecado que assola esta nação. E faz com que esta nação exista para a tua glória, que esta nação exista para o teu agrado. Estende a tua mão sobre Israel. Abençoa aquelas mães que estão sofrendo em Israel e na faixa de Gaza também. Aquelas mães que estão sofrendo no mundo, Senhor, por causa dos seus filhos, assoladas e amedrontadas pela opressão das armas que o homem criou. Abençoa, dá um refrigério e que o teu nome seja glorificado para sempre, pelo nome precioso e santo de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos que nos acompanham no programa Em Foco da Igreja Canaã, olha, um beijo para o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, onde você está, no Brasil, fora do Brasil, que Deus abençoe a todos. Em breve nós vamos estar com mais uma mensagem do programa Em Foco da Igreja Canaã. Mais uma vez, pastora Edmeia William, um beijo no seu coração, que Deus abençoe muito a senhora. Obrigada. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.